E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom, a aula de hoje não vai ser ao vivo, né? Não vamos poder dessa vez nos reunir, mas tem alguns assuntos que a gente ainda precisa tratar, né? Da última aula. Eu gostaria muito que vocês continuassem fazendo alguns treinos de braço, né? Mas a gente acabou falando um pouco sobre algumas dúvidas que vocês têm, e eu acho que seria divertido se essa aula fosse sobre esses problemas que vocês têm, tá bom? Não vou aprofundar muito porque alguns temas realmente precisam de mais análise, mas aí é só um FAQ, digamos assim, perguntas e respostas. Mas ao mesmo tempo a gente tira algo válido daqui, a gente treina e faz algo que a gente goste, né? Algo que vale a pena nessa aula, tá bom? Eu espero que vocês gostem, eu espero que resolvam algumas dúvidas. Se não resolver, a gente volta a conversar. Pois é, materiais. Essa é uma dúvida que a gente já até viu um tempinho atrás, mas não custa nada rever. Quando a gente trata de desenho, né, existem materiais diferentes, materiais que alteram mesmo a nossa qualidade do desenho. E por sorte, dessa vez agora, olha só, eu tô com a minha pastinha de papéis. Como assim pastinha de papéis? Pois é, eu já tive muito tempo desenhando com um papel, né? E aí eu parti pro digital faz um tempo que eu não tô trabalhando. Na verdade, eu tô até mexendo agora que eu tô fazendo o meu projetinho. Não sei se vai dar pra ver aí, olha só. Tô mexendo aqui, ó. Nem sei se vai dar pra enxergar direito, que eu tô gravando com a câmera do computador. E aí, tudo parte do conhecimento, né? De o que você quer fazer, de qual material você quer usar. Porque eu sempre ouvi, não importa o material, importa o artista, né? Mas aí, não é nem questão de que um artista não consiga fazer alguma arte com um material mais simples, né? Mas o problema é que ele vai passar mais estresse, sabe? Essa é a minha visão. Por exemplo, uma canetinha de R$ 4, R$ 3 pode fazer o que muito bem uma profissional ali de arquiteto de R$ 70, R$ 80 consegue, mas ele pode passar por mais estresse, a canetinha pode quebrar, ela pode não conseguir, várias coisas. Geralmente, quanto maior e mais caro o material, não é que ele vai ser, entre aspas, melhor, porque melhor ele é, mas ele vai te dar mais confiança. Geralmente esse é o plus, né, desses produtos. E agora a gente vai falar um pouco de papel, certo? Porque quando a gente desenha, a gente tem que ter uma noção. Será que dá pra... não. Tá aqui comigo. Eu esqueci aqui. Que o papel, ele é uma superfície. E dependendo da dureza do material que passar em cima dessa superfície, ele vai arranhar, ele não arranha, ele não absorve tinta, então são várias diferenças. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui alguns papéis. O papel mais clássico que a gente usa para esboçar, para fazer essas coisas mais comuns, né, triviais, é o chamequinho. Esse aqui, olha, não sei se dá para ver, ele é meio verde. Ó, ele é meio verde. Mas é porque eu tinha esse monte verde aqui e eu pedi para usar, certo? E aí os papéis vão mudando, vão ficando mais específicos. Esse aqui que eu tenho, se não me engano, ele é gramatura 240. O que é gramatura? Gramatura é a grossura do papel. Então, onde isso vai me afetar? Isso me afeta ali quando eu quero fazer um desenho com muita tinta. Se o papel tiver uma gramatura baixa, tipo esse chamequinho aqui, olha só. Tem até um dos meus sketch de um dos meus desenhos, ó. O papel ele vai envergar, ele vai entortar, né? Se você molhar o papel, você vai ver. Esse daqui já é mais grosso, olha só. Eu já até não consigo mexer nele tanto, ó. Ele mesmo se sustenta. E esse papel, não sei se vai dar pra ver nessa câmera, porque essa câmera que eu tô vendo aqui baixa qualidade. Ele tem umas texturinhas, mas eu não acho que não dá pra ver. Porque ele é texturado desse jeito. Ele é muito pra muita tinta, muito líquido, sabe? Olha só como é que ele é grosso. Aqui. Não dá pra ver, mas só o fato dele ficar em pé assim sozinho, olha agora, mostra o quão grosso ele é, certo? Porque se eu pegar um chamequinho e tentar fazer a mesma coisa, olha só, ele não vai conseguir
porque esse aqui ele é mais grosso. Esse aqui é para guache, esse aqui é para coisas parecidas, tá bom? Não vou falar muito de marca, porque eles não estão me pagando. Brincadeira. Porque eu não tenho conhecimento profundo, né, sobre essas marcas. E eu acho importante que se vocês forem comprar uma, pesquisem primeiro, vejam o que é melhor, questão de preço também. Porque às vezes essa questão de material, eu falei que o material caro ele evita estresse, mas às vezes não compensa tanto assim, eu vou investir nesse material aqui, porque eu sei que ele vai me proporcionar qualidade, isso aqui, mas às vezes um material um pouco mais barato já consegue muito bem cobrir as suas necessidades. Até hoje eu lembro que eu tinha, em algum lugar aqui da casa, eu não sei onde está, extensor de lápis, extensor para não jogar fora esses lápis caros que a gente compra, né, de desenho. Acontece que cada extensor de lápis é cerca de 10, 12 reais, isso quando eu estava comprando, ou seja, pode ter ficado bem mais caro. E aí, para evitar um pouco esse preço alto, né, eu peguei ali, sabe aquelas borrachas que a gente tem, que a gente clica assim, olha, aquela minha gordinha, ela vai saindo. Aí eu usei a parte de trás dela para encaixar os lápis, né? E aí por 3 reais eu tenho um extensor de lápis que poderia ser 10, entende? Então eu economizei, cumpri o propósito, então não tive que gastar tanto dinheiro nesse caso. E aí, eu tenho vários materiais aqui, né? Só que aí não dá pra ver, por exemplo, esse daqui é uma folha lisa. Como assim? É uma folha lisa? Essas folhas lisas, elas são melhores para canetinha. Por quê? Vamos por aqui para ilusão, certo? Não dá para dar os melhores detalhes assim pela internet, mas pensem em que vocês têm um carvão, certo? Só que em vez de ser aquele carvão assim que a gente pega na churrasqueira, ele fosse fininho como esse lápis aqui, certo? E aí eu quero riscar alguma coisa, certo? E aí eu posso pegar uma cerâmica, certo? Uma cerâmica de cozinha. Quando eu passar, eu não vou conseguir depositar muito material, porque a cerâmica é lisa, entende? E aí ela não vai riscar muito bem. Agora, se eu pegar um marcador, certo? O marcador, ele é literalmente uma esponjinha ali, cheia de líquido, né? E aí eu passo por cima da cerâmica e ele vai riscar. Entende? É mais ou menos o conceito desse daqui. O papel ele vai ser riscado pela grafite que a gente tem aqui, o lapisinho, claro, mas o resultado não vai ficar muito bom, porque não é o tipo de superfície mais adequada. Então ele vai combinar melhor se eu quiser usar nanquim, se eu quiser usar canetinha, qualquer coisa que tenha tinta, ele vai ser melhor, entende? Quando eu disse, é esse tipo de material, a aquarela tem que ser aquele poroso ali. Eu apresentei mais antes na nossa aula, certo? E aí tem aqui, deixa eu ver se ainda tem papel milimetrado. O papel milimetrado, que ele não é muito usado, né, para desenho, mas eu gosto de ter ele quando eu quero fazer algo mais preciso, né, algo que seja Ele é muito bom pra gente aprender ponto de fuga, algumas coisas assim, que ele ajuda ali nas demarcações, né. E agora, eu tenho isso aqui, ó, legal, olha só. A câmera tá invertida, né, mas é um kit de amostra, certo? E aí aqui tem vários papéis legais que eu gosto de mostrar, mas aí na câmera aqui não fica muito legal, certo? Mas eu já posso mostrar uns aqui que não são muito comuns, mas que ajudam. Primeiro, esse daqui. Eu vou falar sobre ele, tá? E esse daqui. A princípio, os dois parecem ser papéis bem comuns, né? Tipo, todo mundo tá vendo aí, ainda mais com a câmera de baixa qualidade, parecem papéis normais. Mas eles são aqueles papéis de desenhar por cima, sabe? Olha só. Vai dar pra ver, ó, escrito, olha só. Canção aqui, certo? Esse daqui, ele até se chama croquis, né?
Ele é o vegetal, né? E esse outro aqui, olha só, é a mesma coisa. Vou até colocar do lado certo aqui pra ver. Ele alcançou um vegetal, o outro é o croquis. Olha só, a mesma coisa, certo? Dá pra ver através. Só que aí, esse daqui, que é o bloco canção vegetal, aqui, olha, ele é mais liso. E esse daqui, bloco canção croquis, ele é mais áspero. Qual a diferença? Esse aqui vai servir para eu fazer desenho por cima, rabisco, coisas assim menos técnicas, né? Geralmente com lápis. Esse daqui, ele é mais para arquiteto, porque ele usa canetinha, mesmo princípio ali que a gente falou mais cedo, certo? Eu acho que aqui não tem muitos papéis que fazem diferença. A maioria a gente já conheceu. Aqui de pintura. A maioria é só textura, gente, que seria melhor se a gente estivesse junto, né? Mas acontece que não estamos, né? Quarentena, tudo mais, nem aula ao vivo está podendo ser, né? Mas olha só, de novo, aqui a diferença de gramatura. Esse aqui é um papel de pintura. Um papel de pintura, olha só. Certo? Não dá pra ver a textura dele. Ah, dá sim, olha. Dá se eu colocar bem aqui perto da câmera, ó. Dá pra ver a textura dele. Olha só. E aí a questão da gramatura, olha só. Esse aqui, ó. Assim. Esse aqui. Assim. Ele é mais duro, esse aqui, ó. E aí é justamente para ele aguentar a quantidade de líquido, né, que é colocada nele. E, como eu falei, lembrem do carvão que eu falei? Lembra do carvão? Pois é. Se a gente pegar uma parede de cimento, certo? Cimento normal, e a gente riscar, passar o carvão lá, vai riscar, vai ficar de material lá, certo? A gente pegar esse carvão e riscar numa parede de cimento. Por quê? Porque é o mesmo princípio do papel. Esse papel aqui que eu mostrei, ele tem várias rugas, né, digamos assim, de perto. E aí quando a gente vai trabalhar com lápis, a gente trabalha com papéis onde raspem mais, digamos, a superfície do lápis, né? Eu passo assim, geralmente pelo fato dele ser mais poroso o papel, ele vai pegar mais material, tá bom? Isso é o que a gente tem de papel por hoje. Eu tenho outros aqui, eu tenho de origami também, mas não acho que vale muito a gente falar, né? Porque a questão é mais de... Só mostrar. É mais de aprendizado, né? Olha só, origami. Mas isso lembrou algo legal. Ó, papel de origami aqui. O papel de origami tem o mesmo princípio de gramatura. Por quê? Como o papel é grosso, se a gente pegar um papel grosso e dobrar ele, ele não vai ser muito útil, né? Porque é um papel que é difícil de dobrar. Agora, o papel de origami, ele é muito fininho. Eu não sei se a gramatura dele é 50 ou é 75. Mas ele é muito fininho e aí permite que eu faça mais dobraduras para poder fazer os bichinhos que a gente já viu aí pela internet ou já viu aqueles tesouro clássicos, sabe? Chega agora a segunda parte do material, que é falar um pouco sobre lápis, né? Eu não tenho todos os lápis aqui, tá bom? Mas é o seguinte, a gente tem duas categorias de lápis. A gente tem o lápis do B ao 9B, ao 10B, eu não tenho certeza, e do H até ali o 9H, eu não sei se tem um número tão alto. Mas, quando a gente trata do B, ele é um lápis que tem mais grafite, se não me engano. Mais grafite. E o H tem mais... Como é que é o nome? Argila. Qual é a diferença? Os lápis que tem 6B, 7B, 8B, eles soltam muito material, eles são muito escuros. Então, quando a gente for tratar desses materiais, eles riscam muito. Deixa eu ver aqui se eu acho um papel. Cara, é um monte de coisa aqui, mas vamos seguir. Tá.
acidentes acontecem, tá bom? Eu tenho aqui, olha só, um papel, certo? Só pra gente ver os efeitos, não vai dar pra mostrar tudo aqui, né? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho aqui um 2B e um 2H. Deixa eu até ver se a câmera vai pegar. Tá ao contrário, né? A filmagem, mas tudo bem. Geralmente a filmagem fica ao contrário. Dá pra ver aqui. Então esse daqui que é o B, ele vai ser mais macio. E esse aqui vai ser mais duro. Ou seja, quando eu riscar aqui, esse aqui vai ser o 2H. E esse aqui é o 2B. Não sei se vai dar pra ver. Que tá mais escuro, eu risquei com a mesma força. E ele soltou mais material. Agora, eu tenho uns lápis especiais aqui que eu não uso muito, eu confesso, mas só para vocês se situarem, tá? Eu tenho esse daqui, e esse daqui é um 9B. Então ele solta muito material, tá bom? E aí eu vou fazer o mesmo risco aqui. Olha só, ele risca mais forte. Então, quando a gente vai trabalhando com esses materiais, a gente trabalha com esses daqui sendo mais escuros e soltando mais material. Por que é mais importante a gente entender que ele solta mais material? Porque ele vai fazendo sujeira. Se eu começar a desenhar com 6B e minha mão ficar passando, logo isso aqui vai ficar tudo escuro. E aí minha mão vai ficar complicada, né, de trabalhar com isso, tá bom? Por último aqui, eu acho que os materiais... nota. Se você quer um tom mais escuro que os lápis 9B, existem os lápis de carvão ou o próprio carvão, né? O carvão também é usado bastante para desenhar. Então aqui, olha só, esse aqui é meu lapisinho de carvão, certo? Vocês podem encontrar o carvão de várias formas no mercado, desde um cubinho assim, né, que ele vem, ou mesmo uma barrinha de grafite, só que aí eu ainda não tenho uma dessa. Eu acho que no momento não seria bom eu ter, porque eu não estou usando muito material, né, não digital. Olha só, por último esse aqui, ó, o esfuminho. O esfuminho, ele é papel compressado, literalmente. Ele é isso daqui, um papel, literalmente enrolado aqui várias e várias vezes para fazer esse bichinho aqui, certo? E aí a função dele, eu pego aqui, olha só, no mesmo desenho aqui que eu mostrei para vocês, eu tô aqui passando por cima, olha só. Ele espalha grafite. Lembra que eu falei de soltar material? Pois é. Quanto mais solta o material, mais o esfuminho pode espalhar, tá bom? Eu posso usar esfuminho, eu posso usar pincel, só que o pincel é diferente. O esfuminho, se eu fizer uma linha de rabiscar com bastante força, a linha some. Ela vira um borrão. Se eu usar o pincel, vai fazer a marcação e volta, mas a linha vai continuar. Entende? Porque não tem, entre aspas, atrito, né? Como se eu estivesse varrendo por cima da marca, né? Enquanto o esfuminho estaria esfregando ela fora, sabe? É mais ou menos essa característica, tá bom? Tem uma curiosidade aqui, olha só, tem um lápis branco. O lápis branco, gente, ele tem uma função muito importante quando a gente vai trabalhar com um lápis de cor. Ele geralmente não risca, certo? Ele não risca muito bem em cima do papel, até porque geralmente o papel que a gente usa é branco. Ele mistura as cores. Ele é o esfuminho dos lápis de cor, entende? Então depois que você entende o conceito do lápis branco, ele muda tudo, porque ele vira o lápis mais importante da caixinha, né? De lápis de cor. É o que eu tenho por agora. Não sei se eu tenho outros lápis. E aí a gente vem aqui, olha só, as canetinhas, certo? Eu tenho algumas canetinhas aqui. Olha só. Canetinhas, né?
Copic e... Copic não, amém se eu tivesse Copic. Staedtler e Unipin, né? Que são as canetas aqui, olha só. Essas canetinhas, elas fazem um ótimo trabalho, né? Eu não tenho, acho que, alguma referência aqui agora com caneta aqui. Acho que eu tenho, peraí. A capa do meu sketchzinho aqui, ó. Eu fiz, ó, com a nanquim, certo? Então ela deixa esses detalhes legais, certo? Só que aí, ela é uma caneta que ela é uma caneta, sabe? Então, para eu trabalhar com ela, eu tenho que ter entendimento de algumas coisas, né? Primeiro de como fazer a linha, depois de como deixar ela bem prática, né? Tipo, na hora de fazer as curvas ali. Para eu fazer sombras, geralmente eu tenho que aprender rachura, certo? Porque como ela só faz linhas, então eu tenho que aprender a usar essas linhas para fazer sombra, né? É um conceito bem legal, elas têm desde as menores, aqui eu tenho... O menor que eu tenho é 0,05, né? E aí vai até a 9. Eu acho que eu tenho uma 9 aqui. Não, tem uma 8. Olha só. Aí, cadê? Aqui, ó. 8. Uma 0,8. E aí existem tamanhos diferentes. Eu tinha um professor de artes que ele tinha... Se eu tenho 0,05, ele tinha 0,005, que era uma muito fininha. Muito fininha. A gente até quebrou acidentalmente. E aí, gente, essas aqui, aliás, falando da caneta dele, elas têm essas aqui que são descartáveis e tem as que são recarregáveis, certo? Quando eu comprei essas aqui, que foi há muito tempo, valia a pena comprar descartável. Elas eram R$8, agora eu acho que elas estão uns 18, sabe? Inflação, não sei. Mas, de fato, elas são muito mais caras. Então não vale muito, né? Assim, na minha opinião, se você quer fazer o pack mesmo, ou se você só quer comprar uma. Se você quer comprar só uma, você compra logo uma que não é descartável, não sei. Depende muito da sua opinião. Bom, eu vou ficar devendo para vocês um estudo de borracha, né? Porque eu só tenho essa ditinha aqui, ela tá acabando, né? Mas borracha também tem muita importância no mundo do desenho, porque ela não só paga, tipo, para refazer as coisas, ela também tira material. Quando eu vou desenhar realismo, por exemplo, é importante que eu tenha uma borracha de precisão, porque alguns detalhes são tão pequenos para apagar que essa daqui não dá conta, então ela precisa de uma miudinha ali que... Outra borracha, se não me engano, é uma borracha moldável, eu não tenho ela aqui, que aí você faz os formatinhos necessários ali. Eu não tenho muito conhecimento sobre borracha, então eu fico devendo essa para vocês, tá? E aí, gente, eu acho que o último material que eu tenho para falar aqui é esse daqui, que são as poscas, né? A posca, gente, ela é um pincelzão à base de água, né? E eles têm um uso muito legal, né? Eles conseguem fazer uns desenhos legais. Você pode fazer no papel, você pode fazer na parede, você pode fazer em tudo que é lugar. E o que é legal é que eles têm um preto absoluto, sabe? Eles têm um preto muito forte, muito, muito marcante. Só que aí é um material complexo de usar, porque eles são à base d'água. Então, se você ficar... Para você ativar ela, você tem que sacudir e você tem que clicar a pontinha dela contra a superfície. E aí ela vai começar a vomitar tinta. Só que se você fizer muito, ela vai começar a vomitar muita tinta. E aí vai cagar tudo, né? Porque é uma tinta muito concentrada e aí faz uma sujeira gigantesca, tá bom? É o que eu tenho aqui de material. Eu tô meio fraco de material agora, porque eu não tenho saído muito de casa. Não sei se vocês também não têm saído muito de casa. E o material tá muito caro, né? E aí o que eu falo pra vocês? Pra vocês pensarem, assim, a necessidade do material, né? Hoje em dia a gente não tá com preços muito amigáveis, né? Pra arte, né? Pra comprar esses materiais. E aí alguns materiais às vezes são muito caros e você não usa com frequência, certo? Eu digo isso porque um tempo atrás eu
comprei um vidrinho de tinta nanquim, né? Porque eu queria aprender a desenhar com pena, né? Eu tenho penas aqui em casa que eu não uso, né? Porque é um material complexo e é um material caro. Eu acabei comprando, né? Por curiosidade, por usar, mas aí eu não acabei usando tanto quanto necessário. E aí foi um custo, né? Porque eu comprei antes da tinta nanquim chegar aqui no Brasil. Ou em Manaus, desculpa. Comprei lá de São Paulo, né? E aí era justamente, tem a diferença entre a tinta nanquim e a tinta nanquim escolar. A tinta nanquim escolar é a base d'água. Se você usar muito nas suas penas, ferruja, sabe? Então você tem que cuidar muito bem do seu material, das suas penas. É um estilo mais complexo de desenho, né? É uma evolução da nanquim ali, da canetinha. E é complexo, gente, de usar. Ela pode sujar, ela pode enferrujar, ela pode entortar. Você tem que manter elas numa temperatura ok, ali, escondidas, guardadinhas. Você tem que saber como desenferrujar ela, sabe? Então é um material mais complexo de se trabalhar. Por último, só queria falar aqui, olha, dos tamanhos, né, de papel. Porque na área do desenho, geralmente a gente trabalha com 2 tamanhos mais frequentemente, que é o A4, que é esse daqui, e tem o A3, que é esse daqui, ó. Certo? E aí é só interessante, que esse daqui, olha só, ele é poroso também, não sei se vai dar pra ver. Acho que não. Sabe? Mas ele também é poroso, e aí às vezes quando a gente vai trabalhar com realismo, com detalhes, a gente geralmente usa um A3, porque o A3 vai permitir que a gente ponha mais detalhes ali, menores no papel, tá bom? É isso que eu tenho de material para hoje. Se vocês tiverem perguntas, né, a gente faz uma aulinha usando os materiais, tá? E eu acho que é isso. A aula seguinte, gente, é uma aula de... que vocês perguntaram? Uma questão do projetinho que eu tô fazendo, né? Eu posso mostrar as coisas que eu tenho, mas ainda estão muito prematuras, esses papéis na parede edição que eu tenho. E aí bate naquele ponto que vocês estão perguntando sobre ócio criativo, né? Sobre você não conseguir desenhar. E realmente é complexo. Por quê? Porque tem 2 pontos muito importantes, tá bom? O primeiro é que o nosso cérebro, ele acompanha muito mais rápido a capacidade de julgar do que de desenhar, de produzir, no caso. Então, quando a gente faz isso, é importante a gente ter ideia de que o nosso cérebro, ele julga mais rápido do que ele aprende. Então, quando a gente ama arte, quando a gente vê 500 mil desenhistas e suas 500 mil obras, a gente acaba ficando meio brocochô, né? A gente tenta fazer alguma coisa parecida, não fica parecida, aí bate aquela depressão. Mas isso é justamente porque a nossa capacidade de produzir material, ela é mais devagar. Então, quando a gente vê um artista famoso no Instagram ou qualquer outro meio de arte, geralmente ele é um cara que vai ter ali 10 anos de bagagem, 8 anos de bagagem. Ele não precisa ser velho, mas ele já está ali há 8 anos desenhando, você está 8 anos atrasado em treino manual. Entende? Então, esse é o maior inimigo. Desenho, gente, é paciência, desenho é prática, desenho é conhecimento, entende? Então demora. É muito legal quando a gente consegue fazer as coisas satisfatórias, sabe? Mas demora. Não é algo que a gente consegue de primeira, então é algo que tem que ser moldado. Na verdade, eu acho que qualquer treino, assim, de qualquer coisa, para você cozinhar, tem que aprender a cozinhar. Você cozinhar no nível Masterchef, assim, sabe? Para você aprender música, tocar instrumentos, você também precisa de tempo. Para você fazer desenho, você precisa de tempo. Então tudo tem tempo, tudo precisa ser construído aqui dentro, olha só. E aí, passando daqui, vem para cá. Porque tudo, no caso, vem do cérebro, né? Então, o ócio criativo, o maior inimigo dele é justamente a nossa capacidade de julgar, certo? Mas agora a gente vai ir para outro ponto, que é tipo, ok, eu não vou me julgar, mas eu ainda não consigo desenhar. Então, existem mecanismos, né? A criatividade, ela não é algo que você nasce
entre aspas. Você é algo que você constrói com o tempo. Então você vai ali, você vê 500 filmes, você tem várias referências, você tem uma base muito grande do que criar, certo? E isso não só se trata em filme, livros, revistas, vivência, tudo ali influencia você numa criatividade, né? Em elaborar alguma coisa. E aí quando vai do meu projeto ali do Rivoverse, tudo surgiu de uma cena muito básica, né? Que foi... Vocês lembram dos Incríveis? Quando o Senhor Incrível ele entrou e viu o nome de 500 heróis ali, todos derrotados pelo síndrome? Foi ali de onde surgiu a minha base, né? E aí, eu já tipo assim, eu vou fazer alguma coisa sobre heróis. Mas aí, a gente começa um processo de pesquisa, certo? Processo de pesquisa como assim? Então eu vou procurar lugares do mundo, procurar histórias, procurar tudo, né? O Google tá aí. Então, por exemplo, o primeiro herói que eu publiquei, cadê? Vou até falar sobre ele com vocês, né? Ele é o Cabra da Peste, esse cara aqui. É o primeiro herói que eu fiz, certo? Deixa eu ver se aparece. Certo? Então, como é que eu fiz ele? Eu fiz ele pensando, ok, tem que ter um herói brasileiro. E aí eu pensei no Nordeste, porque o Nordeste ele é muito rico de cultura, né? Tipo, acho que é o Nordeste. Só que aí eu poderia fazer qualquer coisa mais simples. Aí eu comecei a pesquisar, né? E aí eu comecei a ver as histórias do interior, comecei a pesquisar no Pinterest referências. Então, tudo que a gente quer aprender, tudo que a gente quer desenhar sobre, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de base. E aí eu fui pesquisar, descobri coisas da história do Nordeste que eu não sabia, e tudo aí vai surgindo, né? Vai aumentando, né, as características dele, certo? E tudo é uma base. Então, para eu construir, no caso, esses heróis, eu precisei pesquisar. E outra coisa também, que ajuda muito o nosso criativo. Tirando você já saber que o seu cérebro julga muito, segundo, que você precisa pesquisar ali quando você quer desenhar sobre alguma coisa. O terceiro é que você tem que entender o seu tempo, sabe? E aí a gente tá desenhando lá e o desenho não tá ficando legal. Você não precisa postar tudo o que você faz. Você não precisa que todo desenho, toda vez que você encosta no papel, saia alguma coisa digna ali de pôr no Instagram, sabe? Porque você tem que desenhar, entende? Se você não é bom em orelhas, desenhe orelhas. O telefone tocou aqui. Pois é. Então vamos lá, repetindo. Você não se julgar tão rápido, você fazer uma pesquisa. Terceiro, você dá tempo ao tempo, né? Eu não sei fazer mãos, então você treina mãos até. As pessoas dizem que não gostam de mãos, de desenhar mãos, mas é porque desenhar mãos é difícil. Por que desenhar mãos é difícil? Porque é complexo mesmo. Mas aí, justamente, porque a pessoa não treinou o suficiente. Se ela treinar, ela vai ficar tão natural em fazer mãos que não vai ser um obstáculo. Parece difícil a gente ouvir isso, né? Mas é a vida. A gente tem que aprender a desenhar essas etapas e essas etapas vão fazer a gente melhorar, tá bom? Então, quando a gente tem um ócio criativo, a gente geralmente passa por esses problemas, né? Que é justamente a nossa capacidade ali de julgar, de destruir tudo. Mas, aí você se pergunta, mas não vinha nada na minha cabeça, eu quero desenhar, mas eu não sei o que. Então, você busca alguma coisa que pareça ser divertida. Eu, por exemplo, eu tinha uma chave, né, pra quando eu tava sem criatividade do que desenhar. Por exemplo, coisas simples. Eu lembro que na faculdade, quando eu não tinha aula, né, a nossa faculdade passou uns perrengues aí, né, e aí não tinha aula, e aí pra ficar mais interessante, pra gente não ficar ali só olhando pro vento, a gente fazia pequenos desafios. Crie 5 bichinhos voadores, 5 versões de você mesmo. Então, tudo que parece ser divertido, você tenta. Sei lá, eu gosto de Gravity Falls, então eu vou desenhar ali, sei lá, uma versão minha de Gravity Falls, ou alguma coisa que seja interessante. Você não precisa, é claro, eu quero criar alguma coisa 100% original agora. Se você não consegue,
busque alguma coisa ali que você queira aprender. Todo mundo quer aprender alguma coisa. Então, são umas dicas que eu tenho para bloqueio criativo, né? Se você não está conseguindo, no caso, sair ali daquele ponto, trabalhe em alguma coisa que faça você simplesmente só sair do ponto, entende? Eu quero criar esse personagem, mas eu não consigo. O que eu faço? Então, a melhor solução que eu dou é justamente você largar esse osso, né? E fazer alguma coisa, outra coisa ali para você não ficar parado, né? Porque eu trabalho com design, pessoal, trabalho com design e eu fiquei muito tempo trabalhando com design. E aí, justamente por causa disso, eu aprendi que certas coisas a gente precisa de tempo para maturar. Quando a gente vai criar uma ideia de um aplicativo, alguma coisa assim, a gente tinha que fazer o brainstorming, a gente tinha que pensar, e muitas vezes a melhor solução não vinha na hora, sabe? Eu quero isso agora. Geralmente é muito difícil de você conseguir fazer isso na hora, então é complicado mesmo. E aí, pra gente não ficar parado, né, perdido, a gente fazia ali o brainstorming e aí ia cultivando a ideia, e geralmente a ideia vinha depois. Então, justamente, isso parte do ponto. Às vezes as melhores ideias não vêm na hora. Então, sempre tem ali um caderninho. Se você não tem um caderninho, anote no celular a ideia que você tem para você desenhar depois, né? Porque geralmente as ideias vêm de forma natural. Você não tem ali um botãozinho na sua cabeça que você vai girar e aí você vai ter milhares de ideias quando você sentar para desenhar. Às vezes acontece que você está, sei lá, prestes a fazer uma prova e a melhor ideia de desenho vem ali justamente quando você vai fazer uma prova. Então, você anota, você guarda ali de alguma forma aquela memória que você tem daquilo que você quer desenhar e faça em outro momento, né? São as dicas que eu tenho até agora de problemas com criatividade, né? Eu acho que é isso.